Bom dia, meus amigos e minhas amigas deste meu canal no YouTube. O caso do dia hoje é: tudo era pelos Correios. Olha, as coisas estão difíceis hoje, mas se a gente voltar alguns anos atrás, 20, 30 anos, nós vamos ver que lá atrás tudo era muito pior, muito mais difícil. Nesse tempo passado, em que eu estou falando, em que não havia internet, não havia computadores e muito menos celulares, tudo demorava demais. As distâncias pequenas eram longas, as cidades eram distantes, países eram inimagináveis chegar lá. No final dos anos 60, mais propriamente 1962, meu irmão mais velho, Inácio, garçom na época, começou a aprender o idioma inglês, pensando talvez na possibilidade de ir para os Estados Unidos, ganhar muito dinheiro na profissão, como alguns conhecidos garçons já tinham feito. Isso era moda naquela época também. Havia poucas escolas de idiomas em Belo Horizonte e eram muito caras para a maioria, e a opção tinha que ser mesmo o ensino por correspondência, chamado Instituto Universal. Tudo era pelo correio. O interessado recortava cupons de propaganda no jornal do curso de inglês, preenchia os dados pessoais e ia aos Correios, pagava um vale postal referente à matrícula e as primeiras aulas, que chegavam também pelos Correios um mês depois. O curso de inglês vinha com 12 aulas em disco de vinil, aquele bolachão, com 6 aulas de cada lado, e um caderno com as aulas por escrito. A gente colocava o disco na radiola, ouvia e seguia as aulas de inglês no caderno. Terminadas as primeiras 12 aulas, você fazia o mesmo processo do mês anterior. Ia no correio, pagava um vale postal, enviava o pedido para São Paulo pelo correio e 30 dias depois chegava outro disco com mais 12 aulas e o caderno. Era um processo muito artesanal, viu? Tinha que ter paciência para esperar a chegada das aulas pelo correio e ter perseverança de ler e ficar escutando várias vezes aquelas aulas de inglês no disco. Logo, logo, meu irmão desistiu de estudar o idioma. E junto com ele, eu, ainda adolescente, que ficava ao seu lado por horas, acompanhando aquelas aulas de inglês. Naqueles tempos, diferente de hoje, quase tudo era feito pelos Correios. O carteiro era uma figura super importante. Ele era respeitado e era a figura esperada com ansiedade pelas pessoas. O carteiro chegava, batia na porta ou então batia palmas para anunciar a sua chegada e dizer que tinha correspondências para a gente. Olha, nada de avisos de protestos ou boletos bancários naquela época. As pessoas mandavam e recebiam constantemente cartões de Natal e cartas de parentes distantes, amigos e de namoradas. Enviar e receber cartas de amor das namoradas era a melhor coisa que acontecia naquela época. Tudo era escrito à mão, cheia de desenhos, de corações e boca dando beijos. Não havia o Facebook, o WhatsApp e nem o e-mail para se comunicar. E nada era instantâneo
como agora. A pessoa colocava uma carta ou cartão de Natal no correio e a correspondência chegava 15 dias depois, um mês, até 6 meses depois. Dependia de onde a carta vinha. Se fosse dentro da cidade, da própria cidade, podia ser mais rápido, demorar aí uma semana. Agora, quando a correspondência era de outros estados, demorava um mês. E fora do país, então, Estados Unidos, por exemplo, às vezes uma carta ou um cartão de Natal chegava 6 meses depois. O que vinha mais rápido e era mais cara a postagem era o telegrama. Esse era usado quase sempre para dar notícias urgentes ou notícias ruins, como a morte de um parente, a morte de alguém muito próximo. Olha, isto são fatos, são histórias verdadeiras de tempos passados, não muito longe, tempos bons, tempos inocentes, tempos que não voltam mais. Muito obrigado e tenha um bom dia.